Como uma leitora predominantemente de clássicos, é muito normal eu ver algumas discussões aí na internet do que torna um livro um clássico ou não. Eu sei que eu normalmente gosto de trazer coisas aqui no canal baseadas nas vozes da minha cabeça, mas hoje eu resolvi ouvir outra pessoa que sabe muito mais do que eu, que é o Ítalo Calvino, com o seu Por que Ler os Clássicos. Nesse livro, caso você não conheça, ele vai falar inicialmente do porquê ler clássicos, é um texto de 8 páginas, e depois ele vai fazer breves ensaios sobre diversos livros, como Odisseia, Orlando, Robinson Crusoe, Cândido e tantas outras obras que estão aqui. São textos bem curtinhos. Eu acho que é um livro que vale a pena todo leitor ter aí na sua estante para consulta. Eu resolvi então entender, né, já que ele tem um livro, Por que Ler os Clássicos, entendeu que esse autor, esse crítico, traz pra gente aí como razões para a gente se debruçar nos clássicos. Ele vai fazer várias afirmações aqui, e a primeira é: os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Ele vai falar aqui que na juventude a gente sim lê clássicos, mas a gente de fato se apropria de um clássico e entende o que ele quer nos dizer na releitura. Então é comum que a gente leia mais clássicos na maioridade, que é quando a gente já passou pelo menos pela leitura inicial, enquanto mais jovem vai fazer a releitura quando um pouco mais velho. 2024 foi um ano que eu acho que eu fiz 4 releituras ao todo, não estou bem lembrada, mas eu senti exatamente isso, de conseguir me apropriar mais dos livros, e volta e meia me pego querendo reler livros que eu tinha lido quando eu era mais nova, para ver se eu permanecerei com a mesma impressão, com a mesma avaliação, e é nesse momento, na releitura, que o clássico vai se consolidar. Quando a gente vê um livro, não necessariamente só um livro contemporâneo, gente, pode ser um livro antigo que não seja um livro clássico, mas é quando a gente sente que na releitura ele não cresceu ou ele não teve nada a mais para nos dizer do que a gente teve de contato na primeira leitura. Na sua segunda colocação, ele coloca: dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constitui uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. E com isso ele vai dizer aqui no livro que os livros eles vão ter um caráter formativo. O que isso significa? De criar conceitos, metáforas pra gente em relação à nossa própria vida. Quando eu tava lendo hoje, revendo esse texto mais cedo, eu lembrei muito de A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, porque eu lembro que eu li no momento da minha vida, eu era adolescente, início da vida adulta, que eu senti que este livro em si, ele me falou muito das relações românticas humanas, e muito mais do que talvez eu estivesse pronta para aprender. E eu senti que ele acabou me dando direções, nortes, respostas que eu nem sabia que eu tinha perguntas a respeito disso. Então ele me mostrou como as relações são mais complexas, como cada pessoa se relaciona de um jeito diferente, como às vezes as pessoas se colocam em situações que não são positivas para elas, e tudo isso em um livro que me movimentou muito e que continua movimentando. Então foi um livro que ele criou parâmetros não só para outras leituras, mas para minha própria vida. Na terceira colocação, ele nos traz que os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas obras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Quando a gente tem um livro que ele parte aí de um conhecimento coletivo, né, a gente vai ter essa formação de um clássico. A gente pode falar de Ilíada e de Odisseia, a gente pode falar de Drácula, Frankenstein, O Médico e o Monstro, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz. Tantas histórias que elas vão transpondo décadas e décadas, e as pessoas continuam sabendo, ainda mais em um mundo tão informatizado como a gente tem hoje, tão tecnológico, cheio de redes sociais, mas são conceitos coletivos que eles permanecem no coletivo imaginário das pessoas. Então isso é um clássico. A quarta questão é: toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Tô tendo essa experiência agora mesmo com O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que eu estou lendo pela terceira vez.
tá se tornando uma tradição na minha vida ler uma vez por ano. E eu notei a primeira frase do livro, ou a frase de abertura, né, de toda a história. Gente, eu não sei se estão conseguindo ver as ovelhas do vizinho. Mas eu notei pela primeira vez uma forma totalmente diferente a primeira frase que abre o livro. E pra mim tá sendo uma nova leitura, apesar de estar visitando as minhas anotações, e tá sendo um livro totalmente diferente neste momento pra mim. A quinta é: toda a primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura. No sentido de que a gente sempre vai reler um livro que é um clássico em algum momento da nossa vida. E como a gente tem um inconsciente coletivo, por exemplo, do que é o Drácula, quando a gente lê é como se fosse uma releitura, mas toda releitura é como uma primeira leitura, enfim. E a sexta, que eu acho que é a minha afirmação preferida, é que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Os livros que eu mais li até o momento na minha vida se enquadram nesse quesito. Quem é Insustentável Leveza do Ser, a gente vai ter o Diário de um Homem Supérfluo, que eu já li inúmeras vezes, o próprio Deserto dos Tártaros. Então são livros que toda vez que eu leio eu extraio alguma coisa dele. E muito porque eu estou diferente, eu sou uma pessoa diferente, mas muito também porque são livros que têm tantas camadas que eles obviamente não se limitam a uma leitura, a uma releitura, quem dirá inúmeras. E daí nós avançamos para a sétima colocação, que os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem e nos costumes. Então, os clássicos, eles são livros que eles carregam história, que carregam um percurso. E o que o Ítalo Calvino quer dizer com isso? Toda vez que você for ler um livro que é um clássico, você vai ver que o autor se embasou em um outro autor ou na ideia de um filósofo. Aí quando você vai para esses livros, você vai ver que tudo isso ele vai se ramificando. Vou dar o exemplo novamente do Diário de um Homem Supérfluo, que parte da construção desse psicológico desse personagem, o Turgenev usou como referência o Hamlet do Shakespeare e também o Don Quixote do Cervantes. Então a gente vai para essas obras que elas vão ter outras referências, como o Don Quixote, que vai ter os romances de cavalaria, por exemplo. Aí quando a gente vai para os romances de cavalaria, eles vão ter uma outra história. Então os clássicos, eles são essa herança histórica, não só literária, mas filosófica, religiosa, política, de tantos eventos que aconteceram na nossa sociedade. A oitava eu achei interessante, que é um clássico, é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente a repele para longe. Então, ao mesmo tempo que um clássico ele vai evocar muitas questões, muitas críticas, no sentido positivo ou negativo, mas é uma obra que ao mesmo tempo ela está um pouco acima de tudo isso. É aquele livro que se vai falar um ponto positivo ou negativo, mas de forma alguma vai desabonar a obra, ou às vezes você também pode estar equivocado, né? Então é um livro que, não que ele não possa ser criticado, mas ele se sobrepõe a todas as críticas pelo papel histórico e o papel que ele tem na escola literária como um todo também. A nona questão é: o clássico, e são livros que quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos, de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. Eu quero dar o exemplo aqui do Médico e o Monstro para vocês, porque eu li quando eu estava lendo, eu não lembro se foi, foi o Duplo, do Dostoiévski. E eu sabia, teoricamente, sobre o que se tratava o livro, o Dr. Jekyll, o Mr. Hyde. É um livro que inspirou, por exemplo, o Incrível Hulk, né? E tantas outras coisas que a gente encontra na cultura pop. E eu sabia, então, teoricamente, do que se tratava. Fui bem desanimada. O livro é uma grande obra de arte, meu Deus do céu, mudou minha vida? Não. Mas eu não esperava o que eu encontrei no livro. E eu acho que é exatamente essa a importância da gente ler os clássicos que a gente acha que conhece. Eu tive a mesma sensação quando fui para Frankenstein e para Drácula, que eu assim, nossa gente, eu não sabia que esse livro era assim, eu não imaginava, porque não é só o conteúdo, é também a forma com que é abordado, o tipo de narrador escolhido, a atmosfera do livro, que a gente tem um imaginário coletivo
que muitas vezes não diz respeito àquilo que o livro de fato é. Avançando, na 10ª pontuação aqui, ele fala que chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança de antigos talismãs, que é basicamente ele representar, né, uma grande ideia, uma riqueza de pensamento, que isso vai impactar diversos leitores, por mais que você não concorde com os pontos abordados pelo autor, mas é um livro provocativo que é em si mesmo uma riqueza. Na 11ª, a gente tem o seu clássico, é aquele que não pode ser indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Que aquele livro que diz mais de você do que você mesmo, para mim é o Deserto dos Tártaros, como vocês estão cansados de saber. Mas eu gostaria de saber de vocês. Sabe aquele livro que ele meio que introduz quem você é como pessoa para alguém? Se alguém tivesse que te conhecer através de um livro, qual livro seria? Deixa aqui nos comentários que eu estou curiosíssima para saber. O 12º tópico que ele traz pra gente é que um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele reconhece logo o seu lugar na genealogia. A gente pode pensar muito nisso daqui para exemplificar, né, nos clássicos gregos. Então a gente tem várias histórias ali, a própria história do Édipo Rei, né, faz parte de todo um ciclo ali de histórias gregas, e a gente consegue localizar na genealogia, apesar de ser uma história que fala por si só, mas ela tem um antes e um depois que é claramente identificado na história de toda a literatura grega, por exemplo. O 13º tópico é que é clássico aquilo que tende a relegar às atualidades a posição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo. Então, é um livro que ele não necessariamente vai falar de assuntos modernos, mas ele não quer dizer que ele não vai se relacionar com esses assuntos modernos. Vou usar aqui o exemplo do Crime e Castigo do Dostoiévski, que eu terminei recentemente. Essa luta contra a moral, a ética, aquilo que é certo, o que é errado, o papel social que as pessoas exercem na sociedade, o que impede uma pessoa de fazer mal a outra, se é certo ou não algumas pessoas serem submetidas à pobreza, a exploração da pobreza alheia, se isso é correto ou não. Inúmeras questões que a gente pode abordar nesse livro, que isso não é nem a ponta do iceberg, são pontos que eles transcendem o momento atual. Então não são temas que eles se fazem pertinentes agora por conta desse momento cronológico em 2025 em que nós estamos vivenciando. Não, são tópicos atemporais e que são discussões oriundas do que é ser um ser humano na Terra. Em 14º nós temos é clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Então, por mais que às vezes a gente leia um livro clássico, eu vou pegar aqui o exemplo do Coração das Trevas que eu terminei agora. Ele não é um livro que diz respeito ao momento atual, por mais que tenha algumas discussões que sejam atuais, e por mais que ele seja incompatível com a minha realidade, ele é um livro que ele vai transcender tudo isso. E ele vai trazer um rumor de tudo aquilo que ele está representando, mesmo que a minha verdade atual seja incompatível com aquilo, ele ainda traz essas reminiscências de discussões que são sim válidas para termos. E não é uma colocação aqui enumerada pelo autor, mas na última página desse texto, ele fala que os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos. Não pense que os clássicos devem ser lidos porque servem para qualquer coisa. A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Então, pensando em todas essas questões que os clássicos podem nos trazer, nos ajudar a ver a vida sobre um ponto de vista diferente, trazer assuntos que não são do nosso dia a dia, trazer uma herança histórica da humanidade como um todo, tudo isso vai se somando do porquê é importante, porque as pessoas deveriam ler clássicos. São esses os motivos que me fazem ler clássicos e me faz ser apaixonada por todos eles que eu leio. Nem todos, alguns eu entendo o valor que ele tem para a literatura como um todo, mas eu não necessariamente preciso gostar.
E essa eu acho que é uma discussão interessante, não é porque é um clássico que ele se provou ao longo do tempo a sua importância que a gente precisa gostar, amar e etc. Não, muito pelo contrário. Isso pode ir a favor ou contra o nosso gosto pessoal, mas o nosso gosto é pessoal e ele não necessariamente vai se sobrepor aí à importância histórica da construção de um livro, de uma obra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários o porquê vocês leem os clássicos. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço, como sempre, os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham na leitura de vários clássicos. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.